Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa atividade de exposição doutrinária dialogada desse sábado. Esse é o momento de nós nos prepararmos para esse encontro. Aqueles que desejarem a água magnetizada, por gentileza, podem já separar para que no final peçamos aos benfeitores a magnetização dessas águas. Lembrando que o nosso trabalho é hoje dialogado, será construído por todos nós para trabalharmos a resposta. Qual a melhor maneira de lidarmos com as uniões antipáticas? E será que há uniões antipáticas? O que vocês acham? Tanto os que estão aqui presencial, quanto todos vós que estão aqui nos assistindo pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria recebê-los nesse sábado, 25 de março de 2023. Boa noite a todos. Recordando mais uma vez que o nosso trabalho é feito a múltiplas mãos ou inúmeros cérebros. Trabalhemos juntos para o crescimento de todos nós. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando aí às 19h30 para começarmos. Enquanto o relógio não alcança essa medida, vamos apreciar a música de Mozart. Sejam muito bem-vindos. (19h30). Uma alegria recebê-los aqui em nossa casa, recebê-los todos vocês que estão aqui nos assistindo pelo Facebook. Convido-os, portanto, à nossa prece inicial. Neste momento especial, querido Mestre, reunindo-nos contigo e com os benfeitores amigos que estão a trazer o seu amparo a todos nós, rogamos ao Criador as suas bênçãos. Bênçãos para nós, bênçãos para tantos quantos estamos endereçando os nossos pensamentos. Agradecemos, Pai, por teres nos conduzido até este horário, a fim de que pudéssemos aqui reunidos conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita, para que tenhamos o esclarecimento necessário, que nos levará a compreender as vicissitudes da vida, compreender o nosso destino, a nossa origem, compreender as diversas circunstâncias que a vida apresenta a nós, não como desafios, mas como mecanismos evolutivos. Que saibamos desenvolver a resignação, a paciência, a tolerância, e que os nossos atos sejam pautados na benevolência, na indulgência e no perdão. Assim, com estas propostas, Mestre, e com as tuas bênçãos, iniciamos a atividade desta noite. Assim seja. Como já informei, o título do nosso encontro, que vai ser conduzido aqui pelo nosso irmão Luiz Carlos,
que vai fazer as suas primeiras colocações e depois as nossas considerações também particulares, que vai nos enriquecer sobremaneira o encontro desta noite. Luiz, contigo a palavra. Sucesso! Muito obrigado, Paulo. Esperamos aqui contemplar as necessidades de todos. Sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus possam estar conosco, nos ajudando a entender, né, essa atividade dialogada, e ela passa por essa pergunta: qual a melhor maneira de lidarmos com as uniões antipáticas? Antes eu vou fazer uma outra pergunta da gente desenvolver essa aí. A gente casa com o corpo ou com o espírito? Houve um silêncio. Porque a turma está pensando ainda não sabem se casaram com o corpo ou com o espírito. Nós vamos descobrir isso agora, né, Luiz? Se a gente casa com quem? O espírito. Como é que é teu nome? Rúbia. Rúbia. A Rúbia aqui está falando que a gente casa com o espírito. Eu acho. Hã? Eu acho. Sim, ó, o Tomás, né, já está dizendo que com certeza é com o espírito, né? Porque o que dá o ar pra gente, a respiração, é através do espírito, né? Sim. Mas já que a gente casa com o espírito, né, inicialmente não é bem assim, né? Porque a gente olha ali aquele corpinho bem redondinho, não é? A beleza, né? E isso é um motivo de atração, não é assim? Então, mas posteriormente a gente vai conhecer o espírito que está habitando aquele corpo ali, não é? Eu acho que no primeiro momento a gente casa, na primeiro olhar, com o corpo. Depois é que a gente vai se apercebendo que atrás daquele corpo tem um espírito, né? A Evelise fala que inicialmente é o corpo que vai dar o comando, né? Posteriormente a gente vai saber entender que naquele corpo ali tem habitando um espírito, não é? Mas se somos espíritos e estamos numa caminhada evolutiva, nós temos que desenvolver progresso, concordam? Então a gente vem com imperfeições, não viemos com imperfeições? O companheiro ou a companheira sabe das nossas imperfeições? A gente esconde as imperfeições nesse primeiro contato? Já repararam que a gente esconde um monte de coisas nos primeiros momentos da relação? Né? Por que a gente esconde? E não quer se mostrar, né? Quer conquistar. Ah, legal que a Rô falou ali. Não, quer conquistar. Mostrar só o lado do mundo. E para conquistar, a gente precisa, então, esconder algumas coisas, né? E a gente esconde isso, mas por um certo tempo, porque lá na frente isso vai aparecer. Temos algumas... A Sueli Cáceres diz que o que nós escondemos são as nossas imperfeições, muitas imperfeições. Tá? Significa que nós douramos a pílula para sermos aceitos pelo outro. Legal, Paulo está falando, douramos a pílula para ser aceitos, né? E aí então vem a pergunta: qual a melhor maneira de lidarmos com as uniões antipáticas? Porque daqui a pouco essas imperfeições vão causar antipatias, não é assim? Mas a antipatia, Luiz, me parece que ela é decorrente da nossa pouca habilidade em nos demonstrar como somos. Legal que o Paulo fala aqui. Não seria melhor jogo no início dizer, né, no início de estou conhecendo, né? Conheço ali a minha futura companheira, me interessei por ela, e aí eu vou dizer, olha, eu tenho essas imperfeições. Sou egoísta, orgulhoso, né? E fazer um rol de situações.
Como é que seria a receptividade após, né, desenvolver esse rol de imperfeições? No mundo de provas e expiações, tu estaria reprovado. E aí voltamos à primeira pergunta, né, Luiz? Então Se casamos com o corpo ou casamos com o espírito? Porque geralmente nós vamos pela beleza. Então, no nosso inconsciente, casamos com aquele corpo. Mas o corpo pode envelhecer, pode adoecer, e aí não queremos mais. Paulo toca num ponto importante. A gente pode recuar depois dentro dessa combinação, né? Vamos chamar assim, vamos chamar de casamento aí, Tomás. Né? Não tem como. Não tem como recuar. Não tem como, isso é verdade. A Carlúcia Mendes diz que quanto às nossas imperfeições, nem nós as conhecemos. Legal essa situação que a Carlúcia coloca, né? A gente às vezes tem ciência de algumas, mas tem outras que só o outro vai perceber. Só a convivência. Só a convivência vai mostrar, né? Então assim, a gente tem coisas que a gente conhece, que a gente é, mas tem coisas que o outro vai identificar. E aí, nesse cenário, como é que funciona, né? Como é que vai ser? A gente... Né? E agora? Como é que lida com isso? Não tem que ter um tato muito grande, não tem que ter compreensão, que são as virtudes que a gente precisa desenvolver. Nós entendemos que temos que desenvolver virtudes para que a gente possa chegar a espíritos puros. Nosso dever é fazer construções de virtudes. E essas construções de virtudes é que vão nos levar à angelitude. E me parece, Luiz, que um dos mecanismos de nós desenvolvermos as virtudes é termos convivências mais íntimas com a criatura. Por exemplo, através de um casamento, de uma união que seja. Sim. Então ali, nessa convivência da união, é que nós vamos nos desvelando um ao outro. Legal o que o Paulo comenta, né? Não tem outra forma de se mostrar do que casar, né? É ali que a gente vai acordar, vira para o lado, tá aquele bafo, né? E aí, que reação pode se ter aí, né, nesse momento? E outros, eu falei desse exemplo aí, né? Às vezes a pessoa é irascível, né? Para tudo já dá uma resposta, né? E aí o que nessas relações vai acontecendo? As virtudes vão sendo construídas. As virtudes, resignação é uma virtude, Sim. Sr. Paulo? Sim. Mas tem outras que são muito mais importantes, né, Luiz, que me parece que geralmente nós não levamos em conta os desafios que a vida a dois propicia. Então, uma delas é trabalharmos a diminuição do egoísmo. Porque eu terei que dividir tempo e espaço com o outro, que antes eu não fazia. O tempo e o espaço era todo ele dominado por mim. E agora eu tenho que combinar com o outro essa divisão. Paulo coloca uma situação importante, né? A divisão do espaço, a divisão de coisas, não é? Das tarefas. Tempo. Tarefas, Tempo. Dona Grátia fala das tarefas Eu com quero um olhar diferente, né? Tipo assim, as tarefas, né? Sim, divide tudo. Sim. a criatura quer assistir um jogo e a companheira não quer, e aí como é que faz? Como é que negocia isso? Isso. Por isso que eu não tenho TV em casa. O Márcio está dizendo que é melhor não ter TV, não é? É verdade. E aprender a ceder, né? Aprender a ceder. Aprender a ceder. Isso é um despojar do egoísmo. Né? Cedo um pouco de mim para o outro. Qual é a maior chaga da humanidade? Egoísmo. Orgulho e egoísmo, né? Então, assim, essas uniões, elas já começam exatamente a fazer com que seja trabalhado o orgulho e o egoísmo, né? Dividir tempo,
dividir tarefa, como a dona Grácia falou ali, e outras divisões que vão aparecer, não é, no decorrer da caminhada evolutiva. Temos mais comentários aí, senhor Paulo? Não, aqui não sei se no nosso público aqui presente tem algum comentário. Aberta a palavra para todos vocês aí darem uma opinião. Que orgulho, né? Às vezes a gente solteiro assim, não quer, às vezes, pedir um favor, né? E aí ali dentro do lar, às vezes se obriga, né? A pedir também, né? Sim. Tem que se baixar, às vezes, ou também se percebe mais os erros da gente, né? Os defeitos, então a gente tem que daqui um pouco ceder o nosso orgulho e reconhecer, de fato, eu errei, tu tem razão. Sim. E Vinícius toca num ponto bem interessante, que às vezes dentro do ambiente doméstico, às vezes a gente não quer, por orgulho, pedir uma ajuda, né? Isso às vezes acontece ou não? Ah, não, eu não vou pedir ajuda, né, porque eu me acho. Mas às vezes, Luiz, não é nem por pedir ajuda. É porque a criatura está tão acostumada a fazer sozinha que esquece que o outro pode ajudar. Legal, o Paulo comenta uma coisa bem interessante. Né? Que às vezes a pessoa automatizou processos e aí nem pergunta. Deixa eu dar a palavra ali para a Rô. Também tem o seguinte, né, Luísa? Algumas pessoas acham que no lar elas têm que ser o que elas são. Às vezes na rua, né, fora de casa, eu sou uma pessoa. Dócil, gentil, delicado, né, trato bem as pessoas, né, trato bem o meu amigo, a minha amiga. Mas quando eu chego no meu lar, eu acho que eu tenho direito de eu ser o que eu sou. Dá a impressão que vão tirando as máscaras, né? Lá eu sou legal, eu sou alegre, em casa já entro emburrado, já acho que aquele que está esperando pode receber o meu mau humor. Né? Então a pessoa em casa, ela se mostra e deixa todas as suas imperfeições brotarem, porque parece que o companheiro ou a companheira tem a obrigação de ver aquilo, de conviver comigo com as minhas imperfeições. Já fora de casa, eu me torno uma pessoa mais controlada, mais o verniz social. Só deixa eu comentar a fala da Rô, né? Ela diz que a gente tem dois personagens que a gente interpreta, né? O carinhoso Luiz Carlos, que é o que está na rua, e o insuportável dentro do lar. Né? Pode falar, Paulo. Por quê? Aquele que está no lar, pseudamente, eu tenho como já conquistado. E o que está na rua está a ser conquistado. Interessante, né? É que o verniz social, né? Esse verniz social é identificado pelos outros. Né? Vai, Vinícius. Mas essa visão não seria meio equivocada, porque a pessoa que vive no nosso lar ali é onde a gente deveria dedicar mais gentileza, mais amor, mais educação. Sim. Porque essa pessoa me ame e ela cuida de mim, ela me aceita com todas as minhas dificuldades, né? E não ao contrário, por que eu preciso ser educada como uma pessoa estranha numa fila, no supermercado, uma coisa, uma pessoa que, daqui a pouco, se eu for mal educada, eu nunca mais vou ver. E por que lá no meu lar, na pessoa que está do meu lado o tempo todo me apoiando, aí eu me acho no direito de ser mal educada. Legal o comentário de Vinícius. Quer comentar em cima? Quero. Porque justamente é aí que vai ser o objeto do nosso trabalho, que é a antipatia. Por que nós casamos com uma pessoa que muitas vezes nós não valorizamos? Mas estamos casados com essa pessoa. Justamente porque nós somos, de alguma forma, antipáticos. Alguma coisa fizemos um para o outro e viemos, através da união, a parar essas arestas. Temos dívidas entre nós.
e que inconscientemente nós sabemos que temos essas dívidas, só não revelamos. Por isso, muitas vezes, essa conduta, né, é um tanto quanto irascível com os de casa e com benignidade com os da rua. Eles lá não me cobram nada, mas aqui eu sei que tu vai me cobrar. Se ainda não cobrou, vai cobrar ainda. Então, eu me armo antes. Né? Perfeito. Olha só, a gente, para fazer conquistas, né, a gente se reúne em família, né? Não tem outra forma de fazer conquista. Além da família, tem o trabalho cotidiano. Às vezes a gente mora em lugares, né? E quem sabe realmente que a gente é os vizinhos, né? Lá vem ele, né? Mas é exatamente por essa condição, né, de progresso que a gente está diante de pessoas que às vezes a gente acha que são antipáticas. Mas esses antipáticos é os que nos conduzem a produzir as virtudes que a gente precisa, né? Por exemplo, é justamente o que diz aqui a Sueli, né? Que o egoísmo e principalmente o orgulho é que nos leva a desenvolver essas antipatias. E o Tusnildo faz uma pergunta aí, Luiz. Se a criação revela o Criador? Interessante a pergunta do Tusnildo, né? Leva para várias reflexões. A criação, né? A gente não cria coisas também, a gente não, a postura no mundo depende de quê? Nós temos aqui um ditado popular que diz que o filho sai ao pai. Laranja não cai longe do pé, né? Também outra, né? Mas com relação a Deus é diferente. Ah, sim, aí já é diferente, né? Porque o Deus fala em Criador. Né? E nós não revelamos o Criador. Porque só revelamos ele à semelhança dele em imagem e espírito. O resto é por nossa conta. Sim, sim. Então, assim, a nossa aparição no mundo, né, é o efeito do Criador, né? O corpo, o espírito, né? Mas as nossas... A construção é nossa. A construção é nossa. Para chegar a Deus, né? Não tem outra forma para chegar a Deus que não seja construindo virtudes. E como a gente entra na vida futura? Porque uma coisa é certa, a gente vai morrer. Olha, o corpo vai ficar... Aqui. Impossível da gente lidar com ele, né? E aí, o que vai aparecer? A gente vai voltar para o plano espiritual. Tem como impedir isso? Não, não tem como impedir. Mas como a gente vai entrar nesse mundo? Porque assim, a gente está ali reunido em família, que é o cenário apropriado para a gente fazer as construções que precisa. Se eu não faço essas construções que precisa, que é perdoar, se resignar, fazer todos aqueles exercícios de amor que são importantes, se eu não faço isso, como eu chego nessa vida, nessa pátria espiritual? Né? Porque essa é a nossa realidade, né? Não tem como fugir disso. Então, depende sempre das construções que nós vamos fazer aqui. E o companheiro e a companheira é determinante para isso. É ele ou ela que nos informa das nossas imperfeições e que a gente precisa tratar. A gente tem essa ciência que é por aí o caminho? Talvez a ciência não se tenha, né, Luiz, completa, mas todos têm uma consciência. E nessa consciência está a lei. E a lei diz que nós precisamos nos amar. Talvez nós não consigamos amar ainda, mas podemos ser simpáticos uns aos outros. Legal. E também dentro dessa colocação, Luiz, as nossas simpatias para com o outro geralmente aprofundam um sentimento de amor. E a antipatia nos afasta do amor.
Exatamente, o Paulo está aqui fazendo a comparação entre as virtudes e as imperfeições, né? Então, assim, o exercício das virtudes aproximam do quê? Do amor. O exercício das imperfeições nos afastam do amor, né? Então, a gente fica mais... a nossa condição fica mais endurecida, né? A gente custa entender o outro. Quando a gente perdoa, né, fica resignado, isso abre portas, né, para a aproximação do amor. E a gente fica, então, né, numa condição melhor para lidar com as provas. Vai, Evenice. Perguntando se a gente tem ciência de que isso é o melhor, né? Eu acho que normalmente, no dia a dia, na prática, a gente não tem essa ciência. E a gente acha que aquela pessoa ali é uma pessoa que está na tua vida só para te magoar, para te ferir, para te maltratar, né? Como que eu fui me apaixonar por essa pessoa ingrata, malvada, que só me traz mal, né? E às vezes essa coisa vai tão crescente que acabam se separando de se achar. A gente não tem ciência. Eu acho que a doutrina espírita nos proporciona esse entendimento, né? Mas se a pessoa não tem um conhecimento da doutrina espírita, eu acho que ela não vê isso como um benefício, como algo bom para ela, que aquela pessoa está ali para que tu possa desenvolver as tuas virtudes e aparar as tuas imperfeições. A gente Vinícius, vê tu como já um respondeu. algoz. A Vinícius respondeu a pergunta aqui. Desculpa. Tu já respondeu a pergunta aqui, qual a maneira de lidarmos com as uniões antipáticas, que é exatamente essa, né? Usar aquela realidade que está sendo ali, que aparece ali no ambiente doméstico, para fazer o progresso que a gente precisa, né? Mas tudo bem, né? A gente, quando conhece uma pessoa, né, e quer conquistá-la, quer... essa aqui pode ser minha companheira de caminhada. A gente teria coragem de fazer um rol de imperfeições para aquela pessoa? O que seria essa situação? Olha, eu quero me melhorar, eu quero me construir, mas eu tenho essas imperfeições aqui que eu preciso ajuda. Aí a pergunta é essa: tu pode me ajudar a melhorar essas imperfeições em mim? Quer dizer, diminuir elas em mim? Isso. Tu está disposta a fazer esse sacrifício, disposto a me ajudar a me tornar alguém melhor? Como é que seria essa relação? Né? Se fizesse essa pergunta, olha, eu sou um ser imperfeito, quero me melhorar, quero me construir. Tu pode me ajudar a fazer isso? Rô! Olha, eu acho que na primeira vez que falasse isso, a pessoa diz, olha, me desculpe, mas não. Não. Porque é difícil até mesmo para ti ter conhecimento das tuas imperfeições. Né? Geralmente, quando a gente está com essa conquista, né, tu tem um sentimento, tu melhora os teus sentimentos. Às vezes não é nem fingimento. É que tu tá tão envolvido, tu tá apaixonado, tu tá numa vibração diferente, que aquelas imperfeições diminuem um pouco. Legal isso, Rô. Aí tu não é aquilo, e não é que tu está fingindo, naquele momento tu é aquilo. Tu tá receptivo ao exercício desse... E com o passar do tempo, esse encanto vai terminando e a tua personalidade vai retornando, vai voltando. Então, às vezes não é fingimento. A pessoa, ela gosta daquela pessoa, então ela quer agradar, ela quer fazer uma gentileza, mas aquilo é espontâneo. Não é pensado, eu vou fazer uma gentileza para os caras porque eu quero conquistar ele. Não, aquele momento é esse o sentimento que está envolvendo aquele ser. E depois isso aí vai se desmanchando e a realidade Sim, não, mas não. como é que a gente consegue... A gente está numa vibração alta, né? Porque aquele friozinho na barriga é muito show, né? Hoje vou encontrar ela, né? Aquele frio na barriga, né? Aquela sensação agradável, né? Por que isso desaparece? Seria porque a gente já fez a conquista? Não, eu acho que transforma o sentimento, né? Que paixão é uma coisa fugaz. Paixão,
Sim. Né? Diferente de E amor, né? vai se transformando em amizade, respeito e amor. Né? Então, vai solidificando, vai melhorando, aprimorando o sentimento. Tá, então deixa eu pegar aqui. A dona Grátia diz o seguinte, que a paixão é inicial, né? Aí depois precisa desenvolver o amor. Sim. E aí, como desenvolve o amor, né? Ele precisa de quê? De compreensão, entendimento, amizade, parceria. E principalmente de tempo. Porque isso não é um estalar de dedos. Não vira uma chave. Não. É uma construção. A construção ao longo da vida. Ao longo da vida. Que interessante essa parte aí, né? O amor precisa ser construído. Sim. Por falar em paixão, a Beth diz que a paixão se transforma em amor. É possível. É possível transformar-se em amor, porque pode transformar-se em ódio. Que é a... O ódio é um amor enlouquecido. Sim, mas muda a polaridade. Sim. Então, temos mais alguma aí, Paulo? Não. É interessante, né? Vou ler a pergunta aqui que deu origem a esse debate, né? É lá do do item 939, a pergunta 939, que é da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Que tem a ver com o livro O Céu e o Inferno, né? Então lá, nessa pergunta, o Allan Kardec vai fazer a pergunta aos espíritos superiores. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Então, assim, em determinado momento, né, tem um que vai doar muito amor e tem outro que vai ser indiferente, né? E aí ele vai fazer outra pergunta. Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Olha que interessante as duas perguntas do Allan Kardec, né, que é assim, como é que uma vai se transformar em ódio, né, e a outra vai se transformar em repulsão. E os espíritos vão responder a Allan Kardec: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, que tem a ver com a parte do corpo, né? E que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encanto material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor. Olha só que interessante. Porque assente na estima, cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. E ele vai mais um pouquinho. Duas espécies hão de afeição, a do corpo e da alma. Então assim, não dá para fugir, né? A primeira é a do corpo. Tem que ter o atrativo. Sim. Acontecendo com frequência, tomar-se uma pela outra, né? Então assim, o corpo passa a ser o espírito, né? Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então, assim,
muito importante para a nossa reflexão, e eu teria mais coisas aqui, senhor Paulo, não vou parar por aqui. Não tem mais tempo. Passo para o querido amigo, foi uma satisfação estar com vocês. Tenham todos uma boa semana na paz e no amor de Jesus. Agradecemos a condução aqui do Luiz sobre esse tema. Também agradecemos a todos que colaboraram, tanto aqui na nossa sede quanto através do Facebook. Foi muito bom a colaboração de todos. E é nesse propósito mesmo, é nos envolvermos dessa tarefa, que oferecemos esse momento para que cada um possa dar a sua contribuição, porque isso enriquece muito todos nós. Vamos agora fazer a nossa irradiação aos suicidas e logo após nós faremos a aplicação do passe. Quero e solicito que todos nos acompanhem nessa irradiação, os nossos irmãos que se equivocaram no corpo. Senhor, é com grande tristeza que recebemos notícias aqui e ali sobre alguém que tirou a própria vida. Uma tristeza nos invade, uma angústia muitas vezes toma conta, e ficamos, querido mestre, a imaginar como pode alguém renunciar à vida de um corpo físico extremamente delicado e preparado para que seja a habitação temporária de um espírito. Mas razões há, mestre, sabemos. Não nos cabe indagar essas razões. Mas sim, o que podemos fazer para aliviar a dor de um irmão que cometeu suicídio? Ter para com ele bons pensamentos. Pedir a assistência dos benfeitores através de uma oração. Envolvê-lo em vibrações de amor, de amizade, de carinho, tanto quanto orarmos também pela família de quem cometeu o suicídio, porque também sofrem enormemente. Outros há, mestre, que vivem num tormento incessante, porque estão ali a arquitetar, a pensar numa maneira de cometer o suicídio. Vivem, portanto, essa ideação. É uma angústia que dia após dia vai consumindo o ser. Outros fazem a tentativa de cometer o suicídio de uma forma muito impietuosa e também sofrem. Porque a consciência lhes chama a atenção que foi um ato impensado, translocado. E agora, com este pensamento do equívoco cometido, ele tem até mesmo dificuldade de olhar para si mesmo. Precisamos ofertar a esses nossos irmãos toda a solidariedade possível. Dizer a eles o quanto são importantes na vida dos seus amores, na vida que Deus lhe deu para a plenitude. E aqui, quando tomamos a nós a responsabilidade de irradiarmos para os suicidas, suplicamos a Maria Santíssima, que escolheu acolher os suicidas, para que também acolha as nossas vibrações, as nossas preces e possa disponibilizá-las a esses nossos irmãos. Alguns estão muito atormentados no plano espiritual, outros
ainda nem despertaram, mestre. Mas sabemos o quão esses nossos irmãos sofrem pelo ato impensado ou um ato que lhes tirou a vida do corpo. Perdoai-nos. E nós outros também desenvolvamos o sentimento de perdão para com eles. Outros estão no nosso meio, mestre, porque são suicidas ou foram suicidas contumazes, que encarnação após encarnação vêm cometendo suicídio. Alguns trazem marcas muito evidentes, outros muito sutis, que mesmo o melhor observador tem dificuldade de identificar. Cabe a nós agirmos com misericórdia para com todos, com benignidade, com muita indulgência, paciência, devotamento. Devotarmos-nos a alguém é um gesto de amor. Mesmo que não sejamos correspondidos, mas devotemo-nos a um irmão em necessidade, principalmente a alguém que está pensando em cometer suicídio. Que não falte a tua luz, mestre, na vida de nenhum deles. Que não falte, mestre, a mão amiga, o abraço solidário, o olhar e a palavra compassiva, para que essa criatura possa, de alguma forma, reanimar-se e evitar o cometimento. E a que cometeu, de nosso coração deve partir a mais pura centelha de amor para envolvê-lo. Talvez conheçamos alguém, pois bem, enderecemos essa centelha de amor a essa criatura que conhecemos e que cometeu suicídio. Ela receberá o nosso amor. Sentirá essas vibrações e perceberá que está melhorando. Agradecemos, mestre, a companhia desses benfeitores que recolheram de todos nós que aqui estamos, virtual ou presencial, essa centelha de amor que será depositada na economia espiritual de cada um deles. Muito obrigado, mestre. Convido agora os nossos irmãos médiuns aplicadores de passe para se posicionarem a fim de ministrarmos a bioenergia. Mestre, as nossas forças psíquicas, físicas, espirituais necessitam ser renovadas. E temos, através do passe, a oportunidade de renovar estas energias. Aqui estamos ávidos para recebê-las, mestre. E estamos absorvendo-as, porque elas fluem do mundo espiritual, transitam pelos médiuns aplicadores e chegam até nós. Invadem-nos. E um leve bem-estar, uma confiança no futuro, uma certeza. Alcança-nos de que não estamos sós. É Jesus conosco, o Mestre incomparável, presente na nossa frente,
talvez possamos tocar em suas vestes. Mentalmente podemos fazer isto. E fiquemos receptivos a essas energias benfazejas. Peço também para que as águas que estão expostas sejam magnetizadas. A água é tão importante para nós, ainda mais com energias medicamentosas que os espíritos saberão dosar e ministrar para que nós possamos nos beneficiar de um simples copo d'água. Que amor, Mestre, Tu tens por nós. Só nos resta agradecer e pedir ao Pai as suas bênçãos para todos nós, para a humanidade, para a nossa família, para os nossos amigos, conhecidos, para quem está encarnado e para quem está desencarnado. É nesta hora, Mestre, que a Tua luz se faz em profusão na humanidade que compõe o planeta Terra. Assim seja. Finalizamos assim o nosso encontro deste sábado. Eu agradeço a todos novamente a participação, a colaboração que todos deram, vindo aqui à nossa sede, e também a todos que vieram assistir-nos através do Facebook. Amanhã, pela manhã, temos mais um encontro no Momento Diário de Oração às 9 horas. Aguardo-vos lá e peço a Deus que nos permita o reencontro amanhã pela manhã, na sua graça infinita. Até lá, boa noite!